A ideia desse vídeo é apresentar o conceito da angústia, da influência, rapidamente, e discutir a influência de Shakespeare no pensamento de Freud. Digamos ser do domínio do senso comum que a obra de Shakespeare ocupa um lugar importante no pensamento de Freud. Tão importante e tão claro isso que nós sabemos que se tornou um conhecimento da cultura popular, discutido em bares, cafés, etc. Até o Chapolin Colorado, por exemplo, dramatiza a relação entre Shakespeare e Freud, o qual pode ser visto através do vídeo intitulado Chapolin Colorado, Romeu, ou melhor, Juleu e Romieta, que vocês podem assistir no vídeo que está sendo colocado nessa sessão. Quando meu primo José apresentou para mim, na adolescência, a obra do Chaves e do Chapolin Colorado, eu me lembro que eu sentei, assisti um capítulo inteiro com ele e, no final, fiz a seguinte observação. Esse cara só pode ter lido Shakespeare. Anos mais tarde, depois de acompanhar, claro, a série toda, eu vim a me certificar desse aspecto que está comprovado no vídeo que eu coloquei em anexo para vocês. Além da formação cultural do autor, que é muito grande, essa poderosa e hilária série dupla, Chapolin Colorado e Chaves, um outro significado que temos aqui é que as obras de Shakespeare e Freud se tornaram um patrimônio cultural no Ocidente. Shakespeare realmente foi essencial para Freud o nascimento da clínica freudiana. E inúmeros estudos, como o de Pontalí e Mango, Freud, os escritores, mostra isso. E nada melhor do que partir de um pequeno exemplo no próprio Freud. Em muitos lugares de seus escritos, e são centenas, quando Freud tem de fornecer um exemplo realmente forte para o desenvolvimento de seu pensamento clínico teórico, ele se remete a alguma personagem shakespeariana. Gostaria aqui de tomar um exemplo do texto Obsessões e Fobias, seu mecanismo psíquico e sua etiologia. Um texto de 1894 e que foi publicado em 1895, no qual, em um dos casos, Freud irá tratar da misofobia. Na misofobia, o sujeito tem medo da sujeira de contaminar-se com ela. Freud discute um caso no qual uma mulher lavava constantemente suas mãos e somente tocava nos trincos das portas com os cotovelos. Uma escolha de caso muito curiosa, não é? Pois se trata de um exemplo bem apropriado como metáfora de nossa época de coronavírus, na qual todos os que não desejam ser contaminados pelo vírus têm de se contaminar pelo sintoma da misofobia para poderem continuar vivos. É uma ironia isso. A referência é, no mínimo, hilária e nos ajuda no desenvolvimento da capacidade de rir de si mesmo, não é? Mas sem entrar aqui no sentido freudiano das regras de higiene, irei me focar no caso colocado por Freud e sua relação com a personagem de Shakespeare. Freud se remete a um modelar exemplo de uma personagem de Shakespeare, quando trata desse tema, Lady Macbeth. Acompanhamos Freud no que ele diz. Trata-se do processo da reinstauração, diz Freud. É o caso de Lady Macbeth. A lavagem das mãos era simbólica, destinada a substituir pela pureza física a pureza moral que ela lastimava ter perdido.
atormentava-na os remorsos pela infidelidade conjugal, cuja lembrança ela resolvera banir de sua mente. Além disso, costumava lavar seus órgãos genitais. Lady Macbeth, a partir de um determinado momento do desenvolvimento histórico do drama, começa a se arranhar nas mãos e nos braços, pois não mais consegue tirar as manchas de sangue que ali sente, pois foi a idealizadora da morte do rei pelas próprias mãos do marido, Lord Macbeth. Ora, trata-se de um pequeno exemplo das centenas de ocorrências, diretas ou indiretas, da presença do pensamento e poesia de Shakespeare no interior do pensamento e produção freudianos. De toda a coleção de remissões à obra de Shakespeare em Freud, entretanto, a realizada a Hamlet é, sem dúvida, a mais fundamental. Para ilustrar a importância de Hamlet e, particularmente, do genial solilóquio, coleei do YouTube uma produção que reúne as múltiplas leituras de dramatização do solilóquio, não todas, e que reproduzirei a partir deste momento para vocês na sequência do vídeo. Shakespeare, right? Right and double right. To be or not to be? That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end. Умереть. Забыться. No more. And by a sleep, to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die. To sleep. To sleep. Perchance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time? The oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office and the spurns. When he himself might his quietus make with a bare bodkin, who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life? Life. Please help me, sir. But that's the dread of something after death. Would you carry on? I'm afraid it's been so long. The undiscovered country, from whose bourne no traveler returns, puzzles the will And makes us rather bear those ills we have
and then fly to others that we know not of. Thus, conscience does and thus, the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought. And enterprises of great pith and moment, with this regard their currents turn awry, and lose the name of action. Doctor, I'm not through. Doctor, you choked me. Well, wait, you choked me. It was gorgeous. The prettiest thing I've ever seen in my life. I'm not. See you at the prom, Doc? At the prom, yes. Behind the footlights, Doc? We'll have you there behind those lights. I knew it, baby. And carry on. Enjoy. Great tradition. Enjoy, Doc. You're beautiful. Thank you. Practice that Shakespeare. At the prom, Mr. Love. To be or not to be, that is the question. O solilóquio de Hamlet, no ato 3, cena 1, é extremamente importante, no qual ele vai trazer a grande questão da existência do homem e da neurose. Ser ou não ser. Né? E a questão do sonho, do sonhar. Milor Fernandes traduziu suprimindo a última palavra, ser, aonde ele traduziu ser ou não, eis a questão. Entretanto, em Hamlet, ela se encontra, duplamente inscrita. Continuo. Uma múltipla e tão diversificada representação do solilóquio de Hamlet, como vocês viram no vídeo, nos mostra que em um mesmo poema se pode ter inúmeras leituras através da história de seus leitores, de seus representantes, atores e assim por diante. Shakespeare vai ao cinema nos indica que necessariamente estamos sempre a lidar com o processo da reinstauração, como diz Freud, no qual deslocamento e condensação atuam colaborativamente. Assim, coloca-se o realizado como uma nova perspectiva, reinterpretada em um novo contexto, novos procedimentos e novos atores. Trata-se, mais do que de um diálogo, de uma resposta a uma coisa que se chama uma angústia, em função de uma influência que pode se apresentar conscientemente ou não. Então, uma angústia da influência. Shakespeare, anterior, tomado como poeta antecessor, influencia Freud, poeta que pensa, levando-o a produzir, responder, extrapolar ao poema original em um novo e diversificado contexto, o da clínica do sofrimento humano. Nesse ponto, Freud, influenciado por Shakespeare, Goethe e Schiller, desloca e ressignifica no campo da ciência dos sonhos a tradição na qual se inscreve. Ora, na nossa quinta aula, eu irei trabalhar uma palavra de Goethe, utilizada por Freud, para designar o processo de trabalho do sonho pelo analisante. Mas, por enquanto, até para podermos chegar lá, nos ateremos à entrada do processo da livre associação como método e técnica. Para tanto, trarei um conceito que já disse, que é de Harold Bloom, e que desenvolveu ele, esse conceito, na correlação de sua leitura conjunta do bardo inglês, Shakespeare, e do psicanalista vienense, Freud. Harold Bloom, em sua leitura comparatista de Shakespeare e Freud, apresenta um conceito que busca construir uma teoria da poesia, na qual procura entender como a voz
do ancestral antecessor trabalha na e para a produção do poema do sucessor atual poeta. Freud deve ser entendido, segundo Bloom, na linguagem poética, dentro da linhagem poética que vem do patriarca Shakespeare, passando pelo pai Goethe e chegando em si mesmo como um poeta prosificado que é Freud. Assim, a obra de Freud contextualizaria uma angústia de influência que versificaria os dramas da existência humana, os colocaria na forma de prosa. Isso melhor do que qualquer um de seus conterrâneos e contemporâneos é o que faria Freud, segundo Harold Bloom. Em dado momento, o pesquisador de Shakespeare diz-nos que Freud é um Shakespeare prosificado, um grande elogio ao trabalho científico literário de Freud. Nesse caso, em toda a leitura atual do poema e do poeta, nos diz Bloom que quem lê tem de escolher, pois não há, literalmente, tempo suficiente para ler tudo, mesmo que não se faça mais nada além disso. E Freud é um leitor profícuo de Shakespeare, tal como nos mostrou a sua utilização de Lady Macbeth, no caso da misofobia. Mas o poema mais profundamente lido por Freud e usado é Hamlet, do qual ele retira pelo menos duas coisas fundamentais: o núcleo do complexo de Édipo e a transformação do solipsismo via o auxílio de Schiller na técnica livre associação. Se o solipsismo é a conversa consigo mesmo, na maior parte das vezes na voz silenciosa, mas às vezes também na voz alta, a livre associação pode ser vista como a transformação do solipsismo em, simplificadamente, a colocando aqui como uma atividade investigativa, oral e em voz alta, acrescida de uma testemunha que cuida que não fujamos de seu fio condutor e caiamos na falação. Shakespeare introduz pela primeira vez na história do homem o solipsismo. Assim, tanto o solipsismo como a ideia de uma representação dentro da representação, ou seja, a de encenarmos uma peça dentro de uma peça de teatro, são as duas coisas que ele traz, dentre outras, é claro, mas que são altamente inovadoras. Aliás, será sempre da peça que é encenada dentro da peça que as personagens dirão as verdades mais fundamentais em Shakespeare. A ideia da peça dentro da peça será homenageada por Freud através de seu fundamental conceito de que o sonho e o inconsciente são uma outra cena, ou como ele diz em alemão, eine andere Schauplatz. Hamlet introduz o solilóquio e, ao fazê-lo, produz a autorreflexividade como um diálogo da alma consigo mesmo e com o corpo. Freud sabiamente recolhe esse modelo e o transforma em um método científico que possui bases poéticas. E, ao assim proceder, ele atualiza o drama da existência humana no contexto do sujeito individual, o qual tem, na análise pela livre associação, a possibilidade de seguir o caminho de seu ser e perscrutar as vozes que o angustiam e o influenciam sem sabê-lo, que vêm de seu passado, ou como diria Freud, nesse momento de 95 a 900, de sua etiologia. Não é por acaso que tantos artistas do dadaísmo como do surrealismo viram
na Traumdeutung, um método para a abertura das portas da percepção e criatividade. Isso é fantástico. Mas irei aqui, a contragosto, parar com este tema no momento. Ao mesmo tempo fascinante e extenso, ao qual eu só toquei as suas bordas. Pois tenho de me deslocar com você para um outro e importante componente do método freudiano, o qual diz respeito ao espaço plástico e sem medida dos sonhos humanos. No próximo vídeo, irei abordar as vozes do passado que vivem dentro de nós e a impossibilidade de mensurar o sonho, a pulsão e o desejo humano. Vamos lá?